Pessoal, peço desculpa, a gente não estava gravando. Eu vou fazer novamente a abertura, agradecendo inicialmente a contribuição que vocês fizeram lá atrás, no momento das entrevistas, e hoje aqui estamos novamente juntos para fazer uma breve apresentação do resultado do trabalho que nós, junto com a Fundação Maneira, produzimos. Então, agradecendo a presença de vocês mais uma vez, e a Agência da Bahia tem se esforçado positivamente para que o novo marco ele aconteça e que se dê da melhor forma possível do seu atendimento. Então, agora, passar a palavra à Ana Saviola, ela que coordenou esse trabalho muito bem na época das entrevistas. Então, Ana, com você aí. Bom dia a todos. Obrigada pela participação, tanto nas entrevistas quanto agora nesse seminário. Foi muito relevante para que a gente chegasse nos resultados que vamos projetar aqui hoje. E agradecer também à Fundace pelo apoio ao longo dos estudos e à Gersa, que funcionou a realização desses estudos. Esse foi um estudo que foi conduzido ao longo de cerca de 6 meses e foi finalizado no início desse ano. E a ideia era propor medidas de reformulação da estrutura regulatória da Gersa a partir das modificações que foram introduzidas no novo marco. O novo marco trouxe algumas incertezas e inseguranças com relação a algumas competências, e a ideia foi colher contribuições não só dos principais atores, mas também fazer um panorama da experiência das agências reguladoras subnacionais e, a partir disso, propor medidas de reformulação da agência. Então, a apresentação tentar ser breve nos meus 20 minutos. Primeiro, vou passar por algumas considerações introdutórias para falar um pouco sobre os objetivos da pesquisa e alguns recortes de metodologia que foram adotados. E aí, na sequência, passar para apresentar para vocês os principais resultados. Bom, com relação aos objetivos, a ideia principal era identificar propostas de reformulação da agência, e aí tanto sob a perspectiva de aspectos institucionais, então relacionados à governança, à diretoria, à transparência, como com relação ao exercício da função regulatória pela agência. E aí, no âmbito do exercício da função regulatória, a gente fez 4 recortes principais a partir das modificações da Lei 14.026. A gente analisou o exercício sob a perspectiva dos contratos, sob a perspectiva dos aspectos econômico-financeiros, sob a perspectiva da fiscalização e sob o aspecto da regionalização, que na Bahia é um ponto muito relevante, né? A Bahia conta com uma estrutura regionalizada de prestação de serviços desde 2019 e é uma das principais medidas incentivadas pela nova lei. Então, acho que tem muito a se trabalhar e a colher a partir dessa experiência. Em termos de metodologia... Pessoal, desculpa, eu não sei se é só comigo, mas eu estou vendo só o primeiro slide. Para mim não está passando a apresentação. Os demais estão conseguindo? É um problema só meu? Não está passando não, Letícia. Não está passando não. Agora parou tudo. Realmente. Aonde eu parar? Então, aqui.
conseguem ver bem agora ou tá pequeno? Não, agora está perfeito. Obrigada. Bom dia. Não sei se é só comigo, mas o som também está muito distante aí na captação do som ambiente aí está muito distante. Acho que Exatamente, para mim também. Pra mim também. Mas, por exemplo, para mim, você está me ouvindo bem? Sim, Tem que falar um pouco mais alto. Acho que ela fala baixo. O microfone que tinha espalhado pela sala, eu não estou vendo mais. Deixa eu ver formato. Você podia soltar, não? Se vai focar no telefone. Fala pro microfone, acho que é ali. Na câmera. Na câmera. Onde está a Laís é melhor. Mas aqui a câmera não pega. Eu vou pegar. A gente abre aqui, ó. É isso. Pode passar a cadeira aqui, ó. Acho que agora eles não estão nem vendo por conta da apresentação. Não, pegou você assim, na telinha. Mas é melhor você falar que Senta aqui, ó. microfone que a voz Você da senta voz. aqui, ó. Tá um pouco melhor o som? está. Está assim. Não teve muita crítica. Senti mais ou menos. Bom, se vocês não escutarem ou não estiverem vendo algum ponto aqui da apresentação, fiquem à vontade para me interromper. A gente não consegue acompanhar o chat, mas fiquem à vontade. Então, como eu estava falando, a ideia aqui, os objetivos, era identificar propostas de reformulação da agência, tanto sob a perspectiva dos aspectos institucionais, então relativos à governança, à diretoria, como com relação ao exercício da função regulatória. E aí, para o exercício da função regulatória, a gente identificou 4 recortes relacionados aos aspectos contratuais, econômico-financeiros, fiscalizatórios e de regionalização da agência. E a regionalização, em especial, tem uma relevância grande, não só no estado da Bahia, né, que já tem uma estrutura de prestação regionalizada dos serviços desde 2019, mas também em decorrência dos incentivos que foram feitos pela nova lei, no sentido de multiplicar estruturas de regionalização. Bom, e o trabalho ele foi feito a partir de 3 grandes planos, né? O primeiro deles foi a análise de uma experiência internacional da reformulação da Agência de Saneamento da Austrália. Ele não está aqui porque a gente vai focar nos resultados da experiência nacional. O segundo plano foi um panorama das agências reguladoras nacionais. A gente analisou experiência de 28 agências reguladoras, 24 estaduais, que são essas que estão grifadas e pintadas no mapa. As únicas 2 que não foram identificadas foi a do Amazonas, porque o site estava em reformulação e a gente não teve acesso às normas, e a de Roraima, que até aquele momento não continha uma agência reguladora de saneamento básico. 2 agências intermunicipais, a Ares PCJ, que é a agência da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e a Arisb, né, que é a Agência Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, e 2 agências municipais, que é a Arsban e a Arsal, de Natal e de Salvador, respectivamente. Então, a ideia foi tentar coletar um pouco da experiência, não só das agências estaduais, mas também um panorama da atuação dessas agências que tem um foco mais local e intermunicipal. E, por fim, o terceiro plano de trabalho foi a coleta de contribuições, né? A gente consultou 11 atores setoriais. As entrevistas foram feitas a partir de um formulário de perguntas padronizado, em cima daqueles 4 eixos temáticos que eu comentei. Então, aspectos contratuais, econômico-financeiros, de fiscalização e de regionalização, e a partir dos resultados do panorama nacional e da coleta de contribuições, a gente conseguiu formular algumas principais medidas de reformulação serem implementadas pela agência.
Então, primeiro eu vou tratar um pouco, aqui tem a lista dos atores que foram entrevistados, né? Então, o PPI, Secretaria Nacional de Saneamento, os órgãos estaduais da Bahia, a ANA, a BNDES, a BICOM, a BIDIB e a ESA. Primeiro eu vou passar pelas experiências nacionais, falar um pouco sobre o panorama dessa pesquisa que nós fizemos, para então falar sobre a colheita dos resultados das entrevistas. No âmbito das experiências nacionais, com relação aos contratos, foi possível identificar que existe uma baixa normativização de regulamentos de diretrizes gerais relacionadas aos contratos do setor de saneamento. Apenas 2 agências tinham atos normativos que regulamentavam diretrizes de contratos e 8 agências disponibilizavam modelos de contratos, 6 de contratos de adesão, então entre o prestador e o usuário, e 2 agências disponibilizavam modelos de convênio de cooperação entre o município e o Estado e a agência. Em linhas gerais, foi possível concluir que não existe uma prática consolidada de regulamentação atualmente das agências com relação aos contratos, especialmente disciplinando condições específicas sobre a relação entre titular e prestador. Então, esse é um ponto bastante relevante, a gente vai ver mais para frente, né? Porque a ANA foi atribuída uma competência de definir normas de referência para a padronização dos instrumentos negociais. O que a gente consegue ver do panorama atual das agências é que essa não é uma prática consolidada ainda no setor. Com relação à fiscalização, a gente dividiu as principais mudanças e inovações da Lei 14.026 em 4 eixos. Então, condições de prestação dos serviços, que são regulamentações relacionadas à forma de prestação desses serviços, então, parâmetros, índices, prazos, aspectos econômicos financeiros de como eles vão ser prestados. Procedimentos de fiscalização e sanção, que visualiza tanto os tipos infracionais e as sanções, como aquelas normas que disciplinam o procedimento sancionatório. Então, quais vão ser os prazos, se vai ter recurso, quais são as medidas administrativas relacionadas aos processos sancionatórios. Metas e qualidades, são níveis de desempenho e qualidade dos serviços, e informações e dados, que é a divulgação e disponibilização de dados do serviço, seja para o poder concedente, seja para os usuários. Esse foi um parâmetro que mais foi atendido pelas agências reguladoras. A gente teve um percentual de 82% das agências disciplinam aspectos relacionados à fiscalização, então um desses pontos foi disciplinado pelas agências por 82%. Em linhas gerais, teve um grande enfoque tanto na condição da prestação dos serviços, como nos procedimentos de fiscalização e sanção. O que é um bom indicador para o setor, significa que existe uma preocupação já das agências em trazer segurança jurídica para a forma como aquela fiscalização vai ser exercida e quais vão ser os parâmetros que vão ser adotados para a fiscalização. E, em contrapartida, existe uma baixa regulamentação atual em metas e qualidades. Esse índice, a gente fez um recorte para analisar normas específicas que disciplinassem metas e qualidades. Então, eventualmente, metas que estivessem disciplinadas nas condições de prestação de serviços não estão refletidas nesse percentual de 17%. Mas, de forma geral, é um indicador que, até o momento, existe uma preocupação com o nível de desempenho, mas que tende a ser muito mais regulamentada a partir da Lei 14.026, que traz exigências específicas não só com relação às metas de universalização, mas metas também de qualidade, de redução de perdas. Então, esse é um critério, um fator que provavelmente deve vir a ser regulamentado e aprimorado no futuro pelas agências. Com relação à atuação no âmbito dos aspectos econômico-financeiros, a Lei de Saneamento ela já disciplinava uma competência das agências para editar normas relacionadas a regime tarifário e a reajuste e revisão. Isso já era disciplinado, ele foi reforçado com a 14.026, com a previsão de que a ANA vai regulamentar modelos tarifários a partir de uma norma de referência. E o que a gente verificou a partir das normas pesquisadas é que existe também uma baixa regulamentação de normas gerais com relação à regulação tarifária. Apenas 36% das agências tinham normas. E aqui é importante destacar que a gente fez uma distinção entre atos normativos gerais e atos concretos. Os gerais são aqueles que disciplinam diretrizes
para metodologia de cálculo de reajustes, para modelo tarifário, né, de uma forma ampla, abarcando todo o setor e não um agente específico. Embora o índice para normas gerais seja baixo, praticamente, se não todas as agências possuem atos normativos concretos, ou seja, elas regulam o processo de reajuste e revisão especificamente para cada um dos prestadores, embora não tenham um ato geral disciplinando como que vai ser feito essa regulação tarifária. E, por fim, com relação ao parâmetro da regionalização, a gente começou a pesquisa sob uma perspectiva mais restrita, a fim de identificar se já existiam estruturas de compartilhamento de regulação atualmente prestadas, né, e executadas pelas agências, fora a estrutura que já é feita entre a AGERSA e a ARSAL, não foi possível identificar outros modelos de compartilhamento de regulação, mas o que a gente verificou é que 12 agências estaduais, elas têm competência para prestação não só de serviços de saneamento, mas também de outros setores, como energia e transporte. E dentro desses setores, existem estruturas de compartilhamento de regulação, especialmente no âmbito do setor de energia. Então, essa é uma experiência que, eventualmente, vai poder ser aproveitada pelas agências conforme a regionalização for se estabelecendo e for necessário algum tipo de coordenação regulatória, não necessariamente um compartilhamento, mas uma coordenação regulatória de forma mais ampla. E aí a gente passou por uma pesquisa mais aberta de coordenação para identificar outros instrumentos que as agências tinham celebrado para melhorar e aprimorar o exercício da função regulatória. Em linhas gerais, 3 agências tinham convênios com entidades internacionais para vistas ao aprimoramento e a troca de experiências, e 2 agências possuem um termo de cooperação também entre elas, com vistas ao aprimoramento. Então, esse é um elemento que é pouco desenvolvido no setor, mas que já existe em alguma medida na prática das agências nacionais. Então, esse foi um primeiro panorama, a gente fez a partir da busca das normas e das informações disponibilizadas nos sites das agências. E aí a gente parte, então, para as entrevistas com os atores institucionais. Como eu mencionei, foram 11 atores que foram entrevistados. A gente tentou pegar e definir 4 principais grupos, então, sob uma perspectiva do titular, do regulador, do financiador e do prestador, para ter diferentes visões relacionadas a esse papel das agências reguladoras com relação aos 4 eixos. E aqui, quanto ao conteúdo, são esses eixos que eu havia comentado, que também orientaram a nossa pesquisa do panorama das agências nacionais. O primeiro ponto, com relação aos contratos, eu já havia mencionado, né, que o desafio principal advém dessa competência que foi atribuída à ANA para padronizar, estabelecer normas de referências de padronização dos instrumentos negociais, diferentemente de outros setores, em que a figura do poder concedente muitas vezes acaba se confundindo com a figura do regulador. No saneamento não é comum que as agências participem efetivamente da modelagem dos contratos. Então, a dúvida aqui seria compreender qual que vai ser o papel das agências subnacionais com relação à modelagem. Elas vão desempenhar um papel semelhante da ANA, precisam disciplinar modelos padronizados de contrato, precisam detalhar em normas, né, quais são as condições e diretrizes gerais para a celebração desses contratos. E as principais conclusões aqui, a gente tem uma convergência forte de todos os atores que foram entrevistados, no sentido de que não compete à agência definir instrumentos negociais e nem conduzir o processo licitatório. Então, o regulador ele não é o poder concedente, ele não pode ser o poder concedente. Ele tem um papel relevante na modelagem de subsidiar o poder concedente e estabelecer diretrizes gerais que vão orientar esses modelos contratuais que vão ser celebrados, mas ele não pode ser o poder concedente. Com relação aos aspectos econômico-financeiros, como eu mencionei, o regulador ele já tinha um papel importante na definição de revisão, reajuste, modelos tarifários, que foi reforçado, né, principalmente com essas metas de universalização, então precisa ter um cuidado especial com relação à equação econômico-financeira desses contratos, e a agência reguladora vai ter um desempenho forte nesse aspecto.
E aqui, a principal questão que havia sido levantada é como que os modelos tarifários eles podem contribuir para influenciar na melhor eficiência, né, no atendimento dessas metas. A gente conseguiu identificar 3 principais instrumentos que foram trazidos pelos atores. A regionalização é vista em linhas gerais como um bom instrumento para viabilizar, para aprimorar a prestação de serviços e viabilizar a universalização, muito mais em detrimento do que um fundo de equalização. A regulação por contrato tem que ser fortalecida. Então, o setor de saneamento ele é marcado por uma forte regulação discricionária, especialmente em decorrência do grande número de contratos de programa e contratos de concessão com agentes, com empresas estatais. Então, aqui a ideia é de fortalecimento do contrato como mecanismo para disciplinar as obrigações e a equação econômico-financeira, e adotar outras ferramentas econômicas por meio da regulação, então, definição de price cap e outros instrumentos que objetivem traçar diretrizes para o aprimoramento do modelo tarifário. Com relação à fiscalização, também a partir do novo marco houve um reforço do papel das agências, né? Elas já tinham uma atribuição de acompanhar o cumprimento de metas, de contratos, dos planos de saneamento, e a partir da Lei 14.026 acrescem-se novas atribuições. Ainda não se tem muita clareza com relação à extensão e à forma de exercício das competências relacionadas a essas atribuições, e essas dúvidas foram trazidas pelos atores institucionais. A gente não chegou num consenso com relação a alguns aspectos. Então, citando alguns, o monitoramento, por exemplo, de contratos provisórios não formalizados, ou mesmo a vedação na distribuição de lucros e dividendos para os prestadores que descumprirem as metas. Em linhas gerais, existe uma convergência no sentido de que a agência reguladora ela não pode aplicar sanções e ficar no papel do poder concedente, mas não se tem muita clareza exatamente de como que ela vai contribuir com o poder concedente no exercício dessas funções. Em linhas gerais, o que a gente conseguiu identificar de convergência com relação à fiscalização é a necessidade de um cuidado, de uma atenção com a capacitação da agência. E aí, a capacitação ela pode ser feita tanto por meio de investimentos na equipe qualificada, então, cursos, treinamentos, capacitação dos agentes que já atuam e contratação de especialistas em modelagem de contratos e acompanhamento de negócios, o exercício de funções e processos de forma mais transparente. Então, esse é um ponto que já é bastante desempenhado pelas agências, né, mas que precisa ser aprimorado ainda, de regulamentação de aspectos da fiscalização. E, por fim, a incorporação de contratações de terceiros nos custos regulatórios. Então, eventualmente, possibilitar que haja contratação de consultorias, verificadores independentes, analistas, que vão auxiliar no exercício dessas funções, em especial daquelas que as agências ainda não desempenhavam e passaram a ter um papel relevante, como os aspectos econômico-financeiros que foram mencionados. Por fim, com relação ao compartilhamento da regulação, que diz respeito ao eixo da regionalização, ele foi incentivado pelo novo marco, né, como eu havia mencionado, e a dúvida que foi trazida aqui para os atores entrevistados foi no sentido de identificar como que devem ser harmonizadas os aspectos relacionados ao exercício da função reguladora, em especial na existência de mais de uma agência reguladora. Esse foi o ponto de que teve mais divergência entre todos os atores, como é possível ver dessa tabela, em especial com relação ao compartilhamento de regulação. A gente não tem uma única opinião formada se ela seria benéfica ou se ela deve ser evitada. Os atores se dividem. Aqueles que entendem que ela é benéfica, propuseram que as funções elas fossem divididas para que não houvesse uma sobreposição. Então, funções mais complexas, como o acompanhamento dos aspectos econômico-financeiros, serem exercidos e monitorados pelas agências estaduais, enquanto uma fiscalização in loco, mais voltada para as particularidades de cada
localidade fosse promovido pelas agências intermunicipais e municipais que tenham um contato mais próximo, né, e que conseguem identificar os desafios de cada localidade. Para aqueles que entendem que o compartilhamento deve ser evitado, foi trazido 2 pontos principais, né, que é o risco político relacionado à introdução de múltiplos agentes na regulação de contratos de concessão, e também a inviabilidade técnica e econômica de se ter várias agências locais. Então, além de aumentar os custos, né, de manutenção, de ter mais de um ente regulador, você tem também uma dificuldade técnica de ter agentes capacitados no âmbito não só regional, mas local. A partir dessas contribuições e do panorama nacional que foi apresentado, a gente traçou algumas propostas principais de reformulação da agência. Aqui é só um recorte, o estudo ele é muito mais extenso, né? Acho que não daria para apresentar em 20 minutos todas as conclusões que a gente teve, todas as contribuições que a gente recebeu. Então, a gente tentou fazer ali um recorte das principais contribuições e pontos de convergência do setor. Mas eu selecionei aqui aspectos que podem ser utilizados e que foram recomendações feitas à Gersa, mas que também podem ser replicados para outras agências reguladoras. O primeiro deles é a modelagem, com relação à modelagem dos contratos. O regulador, ele opina, mas ele não decide. Essa foi até uma das frases que foi falada por um dos atores entrevistados. A gente gostou muito, trouxe para cá, acho que ela sumariza o que a gente conseguiu de contribuição em termos de modelagem dos contratos, né? O regulador ele tem que subsidiar a modelagem, é importantíssimo o papel dele nos subsídios técnicos ao longo da elaboração dos contratos. Isso vai, inclusive, auxiliar na fiscalização que ele vai exercer posteriormente sobre esses contratos, mas ele não pode tomar o papel do poder concedente, sob o risco de prejudicar a neutralidade que ele possui para decidir e para definir aspectos relacionados à equação econômico-financeira do contrato. Então, esse é um primeiro resultado, o regulador opina, mas não decide. O segundo é o fortalecimento da regulação por contrato, especialmente sobre o viés dos aspectos econômico-financeiros. Então, a regulação ela é muito estruturada sobre um formato discricionário, e a proposta aqui é de reforçar o papel dos contratos como um instrumento que vai disciplinar a relação entre as partes e que vai trazer diretrizes concretas sobre o modelo tarifário que deve ser aplicado dentro daquele contrato especificamente. Com relação à fiscalização, eu trouxe 2 pontos, né? O primeiro, já estão acabando, faltam 3 pontos. O primeiro é o dos subsídios técnicos. Os subsídios técnicos de fiscalização das agências, ele pode ser visto tanto sob a perspectiva de capacitação, que foi apontado nas entrevistas, como de adaptação do conhecimento às peculiaridades locais, então, especialmente no contexto em que a gente vai ter a proliferação de estruturas regionalizadas, é importante que a agência conheça e se aproprie de conhecimentos da realidade local, então, desafios geográficos, nível de atendimento, peculiaridades culturais, capacidade econômico-financeira para exercer a fiscalização. Transparência e previsibilidade no controle, então fiscalização é dos temas que foram mais regulados pelas agências até o momento, mas é importante que essa prática continue e se expanda também para as novas atribuições, para que as agências não comecem a exercer essas novas atribuições sem antes ter feito um panorama de como elas vão exercer e o que elas vão exercer efetivamente. E, por fim, a coordenação regulatória, né? Não significa necessariamente que precisa haver um compartilhamento de regulação. O compartilhamento, existem opiniões divergentes sobre a relevância ou não da sua aplicação, mas é importante que haja uma troca de informações e aprimoramento entre as agências do setor. Essa coordenação ela pode ser feita por meio de instrumentos, termos de cooperação, trocas de agentes, né? A ideia aqui é evitar a sobreposição, mas, ao mesmo tempo, permitir que sejam definidas estruturas em que se possa obter contribuições das experiências das diferentes agências no seu nível local, regional, intermunicipal,
com vistas ao aprimoramento da regulação. Em linhas gerais, eram essas as conclusões que a gente chegou ao final do estudo, e ficou à disposição para tirar dúvidas e também para posteriormente disponibilizar o resultado. Tentei aqui sumarizar, até passei um pouquinho do tempo. E é isso, obrigada. Bom, seguinte, apesar que a gente tinha previsto a fala do Rudinei, vou passar a palavra para o doutor Nelson Peregrino, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, mas que tem uma larga experiência na gestão pública, no parlamento, né? E que foi um dos entrevistados que deram origem a esse trabalho. Passo a palavra para as considerações do doutor Nelson Peregrino. É um prazer estar aqui conosco, com os reguladores, com o saneamento, né? Eu fico na dúvida, Nelson, se o saneamento, a administração do executivo perdeu um grande quadro, ou se o Tribunal de Contas ganhou um grande quadro. Eu acho que aconteceu as duas coisas, Nelson. Abraço. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Um prazer imenso estar participando, né, desse seminário de apresentação, desse estudo que foi encomendado aí pela GESA, e eu queria fazer um cumprimento ao meu amigo, né, o companheiro Walter Oliveira, a Vladimir Ribeiro, que é também um amigo de velhas datas, toda a equipe que participa do seminário, a doutora Letícia, doutor Lucas, doutor Paulo Magalhães, o pessoal da Manesco aí também. E, como o próprio Vladimir já falou, né, eu tive uma experiência, fui deputado federal por 6 legislaturas, deputado estadual por 2 legislaturas, secretário de Estado por 3 vezes, e, por último, exerci a função de secretário de Desenvolvimento Urbano até setembro deste ano, quando saí da secretaria, renunciei ao mandato de deputado para assumir uma vaga aqui no Tribunal de Contas dos Municípios. Mas continuo muito interessado por essa matéria, até porque, em algum momento, isso vai ser objeto aqui também de debates no tribunal, mas quando assumi a secretaria, uma das primeiras missões que o governador me deu foi, de fato, enfrentar essa questão dos resíduos sólidos, né? Até então, aí não tinha, inclusive, sequer a Lei 14.026, a lei foi do final de 2020, eu assumi aqui no final de 2019, com essa preocupação. Já existia a constituição dos consórcios multifinalitários, com o objetivo de enfrentar esse problema, mas, efetivamente, com a 14.026, que é o novo marco do saneamento, nós procuramos enfrentar essa questão. Com a equipe da secretaria, tem na frente o doutor Armindo Gonzalez, que é o nosso superintendente de gestão territorial, e já existia em curso, né, toda uma discussão sobre o enfrentamento. E a Lei 14.026, que é o novo marco do saneamento, ela veio ao encontro do que já tinha sido feito. Primeiro, a ideia de que a solução para a questão dos resíduos sólidos é uma questão regionalizada. Não há como ter uma solução localizada. Os municípios sozinhos dificilmente vão conseguir resolver esse problema. Segundo, a ideia de que o saneamento é uma coisa integrada, né? Porque aqui na Bahia, por exemplo, houve uma cisão em relação à questão do saneamento. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano ficou com a área de resíduos sólidos e drenagem, e a CIS, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, a qual, inclusive, cuida da área de esgotos, entendeu? Que é a área, né, de saneamento, né, que é água e esgoto. Então, o novo marco, ele unificou. A ideia é um tratamento unificado para essa questão do saneamento, que nunca deixou de ter, efetivamente. Né? O saneamento sempre foi uma coisa integrada, né? Mesmo com a 12.305, a legislação também que regulamentava essa questão da área de saneamento, sempre pensou. O que o marco veio foi realmente integrar isso, né? E aí tem uma série de elementos, eu vou fazer uma participação breve, que daqui a pouco, inclusive, eu vou entrar em sessão aqui no tribunal, mas queria saudar os estudos, porque foi dentro desse contexto, quando assumi a secretaria, começamos a discutir, que a gente chegou, né, e chegou a informação que a AGESA ela vinha já examinando essa questão e estabeleceu essa parceria aí com o Vladimir e esse estudo para tentar encontrar uma modelagem para que a gente pudesse enfrentar essa questão. Até porque os estudos aí, a apresentação, eu tive a oportunidade de pegar uma boa parte dela, vem nessa perspectiva, que é justamente na perspectiva da gente estabelecer uma modelagem para essa questão. Por exemplo, a AGESA que nós temos aqui, que é a nossa agência de saneamento,
nós passamos a discutir com a consultoria de Vladimir e do pessoal a própria alteração, inclusive, da composição e da competência da AGESA, para ampliar, inclusive, porque a AGESA hoje ela prioriza a sua atuação muito na área de água e esgoto, mas para aumentar o escopo dela, para também incorporar o seu poder regulatório na área de resíduos sólidos e drenagem também, isso é muito importante. E aí remanesce uma série de questões que já foram enfrentadas aí, que é as modelagens para enfrentar essa questão, que nós começamos a discutir isso com os consórcios. Na Bahia nós temos 27 consórcios multifinalitários, e nós partimos para fazer uma interlocução com esses consórcios para encontrar uma solução de enfrentamento da questão dos resíduos sólidos de forma regionalizada através dos consórcios. Na nossa concepção, a regionalização, e até interagimos muito com a Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério, o doutor Pedro Maranhão, que, né, sua equipe, de forma correta, entendeu que os consórcios são também uma forma de regionalização, atendem aos objetivos e à finalidade da legislação nova, e, nesse sentido, né, nós passamos a discutir a organização desses consórcios, e, para ir concluindo a minha intervenção, nós partimos a discutir 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, a modelagem jurídica e institucional. Na Bahia, por exemplo, nós temos uma experiência dos consórcios de saúde em relação às policlínicas, né? Quando fomos montar essa questão das policlínicas, chegamos à conclusão que a estrutura dos consórcios multifinalitários não era suficiente para responder esse desafio. E foi montada uma estrutura específica para gerir as policlínicas, que é uma parceria do governo do Estado com os municípios. Então, a primeira discussão que nós temos que fazer é essa questão de que, se os consórcios multifinalitários eles têm condições de responder esse desafio. Porque uma coisa é o prefeito licitar uma solução individualizada para o tratamento dos resíduos sólidos. A outra coisa é um consórcio que vai ter que se constituir como um órgão único, né, com ente único, com capacidade de contratação. Então, a primeira formatação é essa. E a gente, né, dá essa assessoria aos municípios para poder buscar a melhor formatação jurídica e institucional para fazer a contratação. A segunda questão diz respeito justamente ao modelo a ser adotado. Vai ser uma PPP, vai ser uma concessão, vai se constituir empresa pública para poder gerir essa solução, que é outra solução também que a gente tem que dialogar com os consórcios, para que os consórcios, cada um, escolha, né, qual é a melhor forma que ele quer gerir, né, a sua solução final em relação ao resíduo sólido. E a terceira coisa é a conta, né, que é a chamada, nesse sentido, aí você tem a chamada formatação operacional, certo? E, por último, a formatação econômica e financeira, porque aí você tem que discutir como é que se dá, entendeu, esse processo de fazer a conta e como é que essa conta vai ser rateada entre os municípios. Então, dentro dessa perspectiva é que eu acho que a AGESA, dentro dessa linha aí que foi desenvolvida, ela pode ajudar na assessoria dos municípios. Nós discutimos muito, inclusive, com o Vladimir sobre essa questão da taxa ou da tarifa. A lei obrigou, inclusive, aos prefeitos que deveriam, até o meio do ano passado, desse ano, ter instituído a taxa ou a tarifa, sob pena, inclusive, de cometer crime de improbidade, por renúncia de receita. Essa questão da taxa ou da tarifa é muito importante. Eu acho que a tarifa, inclusive, é até a melhor solução, porque está vinculada à própria operação. Mas como cobrar essa tarifa, se fazer isso na conta de luz, na conta de água, certo? Como fazer melhor essa coisa. Essa questão da tarifa também tem a ver com a própria equação econômica financeira. Então, todas essas discussões que nós passamos aí esse tempo todo, continuamos fazendo com os consórcios, com os municípios, que eu tenho certeza que a AGESA dará uma contribuição fundamental. E aí, por último, essa própria discussão de que a AGESA pode, de fato, se constituir, entendeu, como a agência reguladora de todos os consórcios no estado da Bahia. Não seria necessário os municípios constituir suas agências próprias para fazer a regulação. Nós precisamos dotar a AGESA das condições para que ela possa cumprir o seu papel, né, de agência reguladora, inclusive nessa questão também do resíduo sólido. Então, queria parabenizar a AGESA por essa parceria, por esses estudos,
por Vladimir, por toda a sua equipe, por essas contribuições inestimáveis que tem dado aí, para que a gente possa encontrar um caminho, para que a gente possa enfrentar os caminhos de equacionar a questão do saneamento básico no Brasil e cumprir os objetivos que estão estabelecidos na lei e, de fato, a gente poder... Nesse sentido, eu agora, aqui nessa nova missão, passo, né, a ainda acompanhar essa questão, dando contribuições, mas certamente, em algum momento, quando essa questão avançar, porque os consórcios municipais também estão sob a nossa fiscalização e sobre o nosso acompanhamento, então, quando esses consórcios se constituírem para, inclusive, administrar essas soluções em relação ao saneamento, principalmente essa questão de resíduos sólidos, mas o saneamento como um todo, nós estaremos atentos. Então, queria parabenizar, quero pedir aí a Walter, pedir a Vladimir que depois me encaminhe, se possível, os resultados desse seminário, para que a gente possa enriquecer mais ainda nossos entendimentos e que a gente possa aqui, no âmbito dessa missão de fiscalização, estar, né, com pleno conhecimento da matéria para que a gente possa ajudar e orientar melhor os municípios e ajudar que essa missão seja cumprida. Então, um grande abraço, um bom seminário para todos, e foi um prazer ter, como secretário, interagido aí com a Gessa e com a equipe do nosso companheiro Vladimir, e agora, como conselheiro também, estou me colocando à disposição para que a gente possa continuar contribuindo para esse debate. Um grande abraço e um bom seminário para todos. Obrigado aí, Nelson. Nelson, conselheiro, só uma questão importante para todos entenderem. O conselheiro Nelson Peregrino tem uma capacidade de interlocução muito grande, então, sem dúvida, que no âmbito dos tribunais de contas e da associação dos membros dos tribunais de contas, que é a nível nacional, que é a TRICOM, né, Nelson Peregrino, como sempre, vai ter uma grande influência na formação da opinião global dos órgãos de controle, pela sua própria vivência na administração pública, que é muito valiosa. E ele coloca uma questão, para não parecer que está distante, né, que é o seguinte: em que medida os reguladores devem contribuir com as modelagens de contratos? E qual o desafio que o país tem agora? Porque, mal ou bem, com o BNDES, com a Caixa, que estão aqui no evento, viu? A Letícia, presidenta do BNDES, né? Temos aqui o Manuel Renato do PPI, do Governo Federal, que apoia as modelagens de concessões, principalmente de água e esgoto, no campo do saneamento. Mas o grande desafio são os resíduos sólidos, né? Que tem uma capilaridade muito maior, um desafio muito maior, e aí o mesmo raciocínio aplicado ao abastecimento de água e esgoto sanitário pode ser um pouco diferente quando nos deparamos com essa maior fragilidade que nós vivemos no campo dos resíduos sólidos, e que pode ser vencida pela regionalização consorcial, como apontou o conselheiro Nelson Peregrino, e outras formas. Então, acho que o tema que ele coloca parecia ser, mas está dentro da pauta, porque ele está olhando realmente para a pauta real, né, dos desafios que não só é abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também um dos resíduos sólidos. Eu sei, Nelson, que tem uma sessão aí agora às 10 horas, então a pessoa já está te chamando aí, que nós estamos ouvindo aqui o telefone tocando, né? Mas agradeço a sua participação, e também eu sei que o doutor Manuel Renato, lá do PPI, ligado ao Ministério da Economia, também tem uma reunião daqui a pouco, lá no Conselho, acho que do PPI. Passa a palavra para o Manuel Renato, agradecendo mais uma vez o conselheiro Nelson Peregrino. Bom, então eu aqui agradeço o convite, Vladimir. Infelizmente, já tinha, né, nós temos sessões terça e quinta pela manhã, mas foi um prazer participar, né, dessa abertura. Quero me colocar à disposição para a gente possa fazer esse debate tanto dentro do contexto da Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados, mas também com a Abracom, que é a Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios. Nós temos realidade díspara, né? Tem 3 estados que têm Tribunais de Contas dos Municípios, é a Bahia, o Pará e Goiás. Tem 2 Tribunais de Contas municipais, especificamente municipais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, e a maioria são Tribunais de Contas que também têm competência para fazer a fiscalização dos municípios. Mas quero me colocar à disposição para a gente fazer esse debate. Eu acho que é muito importante, né? Tanto aí eu vejo o Paulo também, que parece que é lá tivemos lá juntos em Brasília, né? E tanto o BNDES, como a Caixa, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Pedro tem sido um parceiro grande nosso, aí, o Pedro Maranhão, o pessoal do Ministério da Economia, para que a gente possa ajudar os municípios a encontrar uma solução para enfrentar esse grave problema no Brasil, que é o problema do saneamento, que envolve a universalização do serviço de água e esgoto, mas também eu acho que a gente tem que se preocupar com a universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos. Não só a coleta, como a destinação final correta, porque essa é uma preocupação.
85% dos municípios baianos não tratam corretamente, não dão a destinação final correta dos seus resíduos sólidos. Isso é uma realidade muito preocupante, embora façam a coleta, mas a destinação final, ela ainda é muito deficitária, e isso é a realidade não é só da Bahia, do Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem que avançar nisso. O novo marco, ele apresenta metas, ele apresenta objetivos, e a gente tem que cumprir. E o governo federal tem que ter uma participação importante nesse sentido, não só ajudando na modelagem, mas também financiando, através do BNDES, essas soluções que são muito importantes para os municípios. Então, um grande abraço e um bom seminário para todos. Manuel Renato. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar da discussão e também da... Você caiu? Alô? Alô, Manuel Renato. Vocês me escutam bem? Tá. Pronto, ele está dando uns piques aqui, instáveis. Mas eu te ouvindo Eu bem. serei breve, Vladimir, até porque eu tenho esse compromisso daqui a pouco, já estão me aguardando ali, mas um aspecto central dessa discussão da regulação, acho que, em primeiro lugar, eu queria elogiar a iniciativa, né? Porque se a gente não procurar discutir em bases concretas e descobrir o que efetivamente existe e como funciona, fica muito difícil ser propositivo e agregar valor para a evolução da regulação no Brasil, né? Esse caminho que vocês estão trilhando, que é um caminho extremamente promissor, é um caminho que nós seguimos em certa medida, não com a mesma competência, mas também na questão da regulação dos resíduos sólidos, né? Com o trabalho que nós fizemos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, né? E que gerou aquele projeto Regulares, e que tem sido bastante útil para desenvolver a regulação de resíduos sólidos no Brasil a partir da atribuição de competência para a Agência Nacional de Águas. Foi isso que permitiu que a primeira norma de referência fosse de resíduos sólidos urbanos, que foi uma surpresa para muita gente, né? Porque é um setor que tem muito pouca reflexão. E, como disse o conselheiro Nelson, né, é um desafio gigantesco, né? Do qual compartilhamos inteiramente o diagnóstico, né? Então, todo esse trabalho do Projeto Regulares, ele está disponível no site aqui do PPI, está disponível no site da Secretaria Nacional de Saneamento, e se vocês tiverem alguma dificuldade, podem nos acionar aqui para receber todo o material. Ele está organizado em fichas, por cada um dos temas que foram trabalhados, e que são bastante resumidas e didáticas. E não precisa, se vocês não quiserem ter uma visão muito detalhada, ele permite que se veja, tem uma visão geral do status geral da regulação de resíduos sólidos e dos desafios e propostas que estão encerradas, né? Eu gostaria de elogiar a iniciativa e em particular, principalmente as conclusões, né, que vocês chegaram, porque colocar de uma maneira didática essas reflexões é extremamente importante para a gente conseguir avançar, né? Eu acho que o grande desafio da regulação no Brasil é um desafio de legitimação, sabe, pessoal? Vocês sabem que no saneamento é uma novidade a regulação, né? O Vladimir sempre gosta de lembrar, né? Na verdade, só foi instituída a partir de 2007, formalmente, a partir da Lei 11.445. Antes disso, só tinha tido aquela experiência do BNH, no qual o Rogério Tavares ali também conhece bastante, e era uma regulação muito segmentada e dirigida para aspectos econômicos, e muito dirigida pelo lado do financiador, né? E ela entrava, embora entrasse em elementos técnicos, ela era muito limitada, até pelas condicionantes que existiam na época, né? Então, na verdade, é um setor historicamente arregulado, e que nós precisamos desenvolver a regulação. De 2007 para cá, se constituiu as agências, houve um avanço muito substancial, mas como vocês bem detectaram ali nos elementos de diagnóstico que vocês fizeram, há um espaço de avanço enorme de detalhamento. Muita coisa ainda é feita de maneira muito artesanal, fundamentada muito no conhecimento das pessoas. Ele não está institucionalizado a regulação. Então, esse talvez seja o desafio mais central que nós temos que enfrentar. E olha que a gente está falando aqui mais de água e esgoto do que dos outros, porque dos outros não dá para falar, como nós vimos lá no diagnóstico de resíduo que fizemos junto com a agência francesa, não dá para falar nem que existia uma regulação de resíduos sólidos urbanos no Brasil digna do nome. São raríssimas as exceções, como a DASA, por exemplo, que está aqui com o Dr. Paulo, que se organizou para fazer uma regulação de resíduos sólidos. E isso tudo é muito recente. E regulação é essencialmente capacidade técnica e memória.
Nós não temos nenhum nem outro, tá certo? Assim, em escala nacional. É claro que há ilhas de excelência, sempre há, o país é gigantesco, mas nós precisamos desenvolver e institucionalizar essas capacidades. E talvez o desafio maior, como vocês bem detectaram, seja fazer um amplo programa de capacitação de recursos humanos e mais de estabilização desses recursos humanos e das normas e práticas regulatórias para que a gente consiga evoluir. Se a gente não conseguir fazer isso, nós dificilmente vamos conseguir desenvolver a regulação num prazo razoável no país, né? Essa questão do compartilhamento regulatório é sempre um desafio grande, né? Nós gostamos muito de multiplicar, né? Como eu coloco, né? Nós multiplicamos muitas instâncias, mas não conseguimos construir um arcabouço de coordenação capaz de fazê-las funcionar junto. Essa é uma boa estratégia, já que nós temos reguladores municipais, temos reguladores estaduais, e como fato, né, como dado concreto, a gente discutir um compartilhamento de atribuições entre os existentes é uma boa iniciativa para somar esforços e efetivamente conseguir melhorar e estabilizar a regulação no país. Mas nós não podemos nunca esquecer de ter uma visão de futuro que promova um desenvolvimento mais harmônico para aqueles locais que não têm essa situação ainda, né? Será que o modelo de multiplicidade regulatória é um modelo que nós devemos incentivar ou não? Minha visão, não. Tá certo? Eu acho que como no caso do saneamento, a competência, a titularidade do serviço é dos municípios, é de todo interessante que a regulação técnica fique mais atribuída a instâncias multimunicipais ou mesmo estaduais. Justamente para retirar um pouco esse componente de politização com P minúsculo, que se coloca muitas vezes nos processos do setor público brasileiro. Eu acho que daria uma estabilidade para a regulação muito maior, mas isso tudo é um desafio que precisa ser construído junto com os municípios, junto com os governos estaduais, e o governo federal aqui, dentro dos limites da sua competência, através da ANA e do Ministério do Desenvolvimento Regional, tenho certeza que envidarão todos os esforços para ajudar. Mas nós aqui do Ministério da Economia temos procurado atuar muito na estruturação dos projetos, junto com o BNDES, junto com a Caixa, e também construir uma base, porque era uma carência enorme o planejamento das concessões, né? Então, nós dedicamos muita energia aqui, através do BNDES, a equipe que a Letícia aqui representa, nós aqui também, com a nova fábrica de projetos do FEP, endereçada na Caixa, temos dedicado muita atenção para estruturar projetos de concessões e parcerias. E com isso também esbarramos na questão da regulação e procuramos ajudar, como fizemos no caso da regulação de resíduos sólidos. Mas é uma contribuição importante, mas ainda modesta perto do que a União pode proporcionar. Então, assim, a gente tem certeza de que esse tipo de iniciativa que vocês fizeram vai contribuir muito para o desenvolvimento do setor, e, mais do que isso, construir uma agenda ordenada, refletida, discutida com a sociedade, porque nesse setor de saneamento aqui, o histórico mostra que o compartilhamento e o voluntarismo, compartilhamento de atribuições e voluntarismo, às vezes atrapalha muito o desenvolvimento do setor. Tá? Então, ter uma agenda ordenada, dialogada, construída em conjunto, para ordenar as iniciativas, sejam legislativas, sejam mesmo de apoio do executivo, é extremamente importante. Então, fica aqui a nossa disposição para colaborar, continuar colaborando. Estamos trabalhando mais com resíduos sólidos hoje, e a Secretaria de Saneamento mais com água e esgoto, junto com a ANA, mas estamos aqui dispostos a continuar apoiando o BNDES, a Caixa e a toda a estrutura do Ministério da Economia, além do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o coordenador da política, para ajudar a desenvolver os modelos de regulação que a gente, porventura, tem. Para mim, o maior desafio que está encerrado aqui, eu sempre falo isso, só para encerrar, é a capacitação de recursos humanos. Nós não vamos nos desenvolver. Renato, você sumiu. Me interrompeu de novo aqui. Não, só para encerrar, Vladimir, eu vou comentar essa questão dos recursos humanos, que para mim é o grande desafio, né? Regulação não é um trabalho que possa ser feito de maneira voluntarista. É um processo complexo, tecnicamente exige muito das equipes, e mais do que isso, a memória tem um valor brutal. É muito importante estabilizar essas equipes, dotá-las de capacidades, e mais do que isso, mantê-las no processo por um período de tempo razoável.
Nós não vamos conseguir fazer isso sem ter instituições sólidas de regulação, sem valorizar a questão da independência, da autonomia administrativa das agências e sem dotá-la de meios, né? Recursos, né? Para se desenvolver. Esse talvez seja o nosso maior desafio, né? A capacitação e a estruturação efetiva dessas agências. O Vladimir gosta de falar uma frase que eu compartilho perfeitamente, o seguinte: a regulação é uma atividade muito, muito recente no Brasil. Ela só foi instituída a partir da Lei 11.445, é um bebezinho. Enquanto outros países já estão na terceira, quarta geração de concessões e tem uma regulação mais estabilizada, nós optamos por um caminho em que temos que desenvolver tudo inteiramente e, em alguns casos, já com concessões estabelecidas, né? Que é muito mais difícil de construir um arcabouço regulatório depois dos serviços concedidos ou delegados, né? Então, é muito importante atentar para a capacitação de recursos humanos e para a estabilização dos quadros técnicos das agências, que eu acho que esse é o maior desafio que está encetado aqui. E eu queria agradecer, por último, o convite de vocês para participar não só do evento, mas também da pesquisa, espero ter ajudado a compartilhar a visão aqui do governo federal, que é sempre uma visão parcial, né? Mas muito longínqua, mas que acaba sendo superficial, mas ela acaba dando pitaco em tudo, né? Então, a gente está aqui para colaborar em tudo que puder para desenvolver a regulação do setor, como temos feito. O Ministério da Economia tem uma competência limitada nesse setor, mas tem assento na mesa decisória, e isso tem um valor grande para conseguir construir um arcabouço regulatório de qualidade no país. Muito obrigado e bom trabalho a todos, né? E peço desculpas por não poder ficar até o fim. Obrigado, Manuel Renato. Muito interessante essas contribuições, né? O estudo está sendo apresentado hoje, vai ser divulgado nas próximas semanas, já temos ele já editado, né? Mas temos aqui a presença do Percy, que é o secretário executivo da Abicom, né? O que nos honra muito. Você tem como abrir a câmera aí, Percy? Eu te ver aí, vocês passar aí pela nossa ordem a palavra, para a manifestação do Percy, até como, né, de referência, é um prazer ter aqui conosco hoje. Caso eu não estou querendo saber se ele está me ouvindo, a câmera está um pouco oscilante. Percy, você está aí? Como se fala hoje em dia, né? Percy, você está entre nós? Tá. O Niori parece que tem que dar uma saída, não é isso? Então, eu vou passar a palavra agora para a Letícia, né? Até que o Niori consiga restabelecer a sua conexão. Aliás, Letícia, aqui é um evento, bom lembrando que ninguém está representando as entidades, estão falando com os técnicos que estão atuando com opinião técnica, né? Não vinculante, né? Que é um estudo muito reflexivo sobre o papel dos reguladores, os investimentos que o país precisa para universalizar o saneamento. Então, isso deixa bem claro, né? Porque a ideia não foi saber a opinião das instituições, mas dos técnicos, né? Depois, alguns técnicos, curiosamente, durante o período da entrevista, até mudaram de instituição, né? Como um aqui que estava no meio da MDR já está lá atuando com a equipe da ANA, ou seja, né? Sempre pensando como os técnicos. É isso, Letícia. Passa a palavra e agradeço a sua presença aqui nessa manhã. Obrigada, Vladimir. Agradeço também a Gersa e a todos que participam desse projeto pelo convite. Cumprimento também os colegas que estão aqui participando do debate. Primeiro, eu queria começar, de fato, como o Manuel Renato, cumprimentando e parabenizando pelo trabalho. Eu acho que esse é um trabalho que vai precisava ser feito, e eu acho que ainda vai precisar ficar sendo feito, né? O conhecimento do que já existe, o que precisa ser melhorado, e como os diversos atores veem essas diversas temáticas para a gente conseguir ter uma convergência, né, a respeito dessa diversidade de assuntos que existe, né? E aí, sobre os temas levantados, eu queria falar aqui alguns pontos que eu acho que preocupam, né? E aí eu ressalto a questão da transição, de algumas atribuições já imediatas das agências, da regionalização
e também da questão do condicionamento de acesso a recursos federais ao cumprimento por parte das agências reguladoras das normas de referência da ANA, né? Que, inclusive, a ANA está fazendo agora uma norma sobre como atestar esse cumprimento, e eu acho que isso, né, dado que estou falando aqui, né, sou do BNDES, acho que isso é um ponto relevante da gente trazer, né? Então, um primeiro ponto que eu queria ressaltar é a importância das agências reguladoras nesse momento de transição para o modelo proposto pelo novo marco, né? Então, nesse momento, as agências reguladoras elas são um ator fundamental no processo de comprovação econômico-financeira, né, que está ocorrendo nesse momento, e que é a agência reguladora que vai fazer o ateste, aí, claro, com o subsídio do certificador independente, do auditor independente, mas é a agência reguladora que vai fazer esse ateste, né? E um outro ponto que a lei traz, que eu acho que é muito relevante, é que no caso da dilação de prazo, né, lá de 2033 para 2040, isso já aconteceu no caso do Amapá, é a agência reguladora responsável por atestar que essa dilação de prazo é algo razoável, considerando a equação econômico-financeira e o princípio da modicidade tarifária, né? Então, eu estou trazendo esses dois elementos para dizer o seguinte, essa temática da estruturação, e aí eu concordo 200% com o Manuel Renato, né, da capacitação e da estruturação das agências subnacionais, é uma temática para ontem, né? Assim, é para hoje, mas é algo urgentíssimo. Apesar da ANA ainda estar no processo de edição das normas de referência, e essas normas vão se aplicar paulatinamente, né? Vai ter aí um período de transição estabelecido, inclusive, pelas próprias normas, mas a gente já tem pelo menos 2 atribuições super relevantes colocadas nas mãos das agências reguladoras, e a gente sabe que o estado da regulação no país é extremamente heterogêneo. Então, a gente tem agências super capacitadas, agências que já estão, né, como a Agersa, fazendo o seu dever de casa, buscando, né, parcerias, consultorias que vão contribuir com a sua estruturação, com a sua adaptação para um novo marco legal, mas a gente também tem, e aí às vezes não é nem uma questão de, né, falta de vontade política ou falta de vontade técnica, né? Aí é uma questão da discussão do modelo, né? Inclusive dessa coisa da regionalização. Agências, às vezes, muito pequenas, agências que podem ter uma capacidade muito adequada para realizar uma fiscalização local, algo desse tipo, mas que, na hora do vamos ver, de analisar uma adaptação de contrato, um aditivo, uma revisão tarifária, simplesmente não vai ter capacidade e nem é razoável que tenha, né? Como é que você vai falar que uma agência municipal de um município ali de 10 mil, 20 mil habitantes, como é que ela vai ter essa equipe? Não vai. E aí é onde entra, eu acho, que a questão da regulação. E aí concordo também com o Manuel Renato, eu acho que dar escala para as agências é muito importante, né? Teve uma fala do próprio Dr. Vladimir Ribeiro na ABS, que para mim, sintetizou muito a ideia de regionalização, né? Porque como na lei foi usado o termo prestação regionalizada, eu acho que foi um termo um pouco que talvez leva a uma interpretação de que a regionalização se daria no âmbito, de fato, da prestação, que era como, na verdade, a regionalização estava organizada no marco anterior, né? De fato, era uma regionalização da prestação. Um único prestador prestava o serviço com múltiplos contratos para vários municípios. E, na verdade, o que essa reforma do marco propôs, e aí a fala do Dr. Vladimir, que para mim foi muito esclarecedora, é a regionalização do exercício da titularidade, que é totalmente diferente da regionalização apenas da prestação. Em havendo uma regionalização do exercício da titularidade, você vai regionalizar todos os componentes da gestão do saneamento, dentre os quais se inclui a regulação e o planejamento e também a prestação, né? Mas, inclusive, eu arriscaria dizer que a regionalização do planejamento e da regulação talvez sejam até mais relevantes ou mais prementes do que a regionalização da própria prestação, que vai, num primeiro momento, vai haver uma convivência dentro das estruturas de regionalização de diversas prestações diferentes, e a gente espera que haja uma convergência para cada vez mais uma prestação que considere escala,
como a gente está vendo que é um modelo muito positivo, né? Agora, com essas concessões já realizadas, carregando municípios não rentáveis, tornando viáveis o investimento para todos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a regionalização da regulação ela vai ser um componente de extrema relevância, primeiro, né, para dar escala e dar viabilidade técnica. Concordo com a questão do risco político que o Manuel Renato trouxe, né, da gente afastar a instância mais local e que talvez traga uma... Eu não gosto muito de falar de excessiva politização, porque eu acho que política a gente está permeado pela política o tempo todo, não tem como escapar, viver um ato político. Mas pode trazer mais instabilidade, digamos, a uma prestação ou uma atividade que a gente pretende que seja mais perene, mais contínua, de longo prazo, e uma atividade principalmente de Estado e não de governo, né? Então, eu acho que nisso pode contribuir muito, né, a regionalização da regulação, e eu acho que é uma questão também da gente enxergar quais são as limitações daquela regulação mais local. Não é razoável você pressupor que você vai capacitar uma equipe de um município de menos de 50 mil habitantes para ser expert, né, em questões como revisão tarifária, como as cláusulas econômico-financeiras. Talvez na questão da regulação, da fiscalização mais local, seja muito pertinente, aí a gente pode estabelecer parcerias, mas, inclusive, para que todos estejam em pé de igualdade, né? A gente vê agora grandes concessões ganhadas por grandes empresas que têm equipes super capacitadas, que têm muita capacidade de entrar nas discussões técnicas, de entrar em debates muito qualificados. É importante que tanto o poder concedente, e aí eu acho que essa ideia da regionalização do exercício da titularidade também vai trazer isso, quanto o ente regulador tenham também capacidade crítica e capacidade técnica de debater sobre esses temas, que são temas que, no final das contas, interessam à população, né? Então, o regulador, como mediador entre população, prestador e poder concedente, precisa ter capacidade técnica para tal. Então, eu acho que são esses pontos, né? Dizer que é urgente a capacitação das agências reguladoras, e que eu acho que a regionalização pode sim trazer muitos benefícios para a regulação. E aí, do ponto de vista, né, da questão do acesso a recursos federais, né, eu sei que o tema aqui é um pouco mais a questão da implementação, mas acho que tem a ver, né? Na verdade, a gente parte de alguns pressupostos, né? Primeiro, que está lá na lei, de que a observância das normas de referência por parte das agências subnacionais é a condição de acesso a recursos públicos federais. E o acesso a recursos públicos federais ele se dá pelo prestador e não pela agência. Então, aí a gente já tem um primeiro elemento de complexidade, porque essa regra trouxe, digamos, um incentivo cruzado, né? E apesar da lei trazer aquele dispositivo de que, eventualmente, o titular ele pode buscar outra agência reguladora, né, fora, inclusive, da sua unidade federativa, a gente entende que isso é bastante complexo e, mais do que isso, muitas vezes indesejável, né? Se a gente está falando de alguns temas que precisam saber da realidade local, da realidade geográfica, territorial, social, econômica local, talvez isso não seja exatamente o mais desejável, ainda que possível, pela lei, né? Então, outro pressuposto importante também é que os recursos públicos federais, e aí tanto fiscais quanto de financiamento, eles são muito relevantes para o investimento em saneamento, né? Não porque são federais, e sim pelas suas características, né? De longo prazo, de assumir risco, principalmente no pré-completion. Então, o reconhecimento disso. Dado, né, esses pressupostos e o reconhecimento de que as agências subnacionais elas têm capacidades muito distintas entre si, né, a gente entende que é necessário que a sanção associada ao não cumprimento das normas de referência, ao mesmo tempo, seja crível, ou seja, é preciso que ela seja de fácil aplicação e averiguação e que ela seja também possível de ser cumprida pelas agências, né? Dado a grande heterogeneidade que a gente tem. Não dá para colocar um requisito de ateste muito descolado do que é a capacidade das próprias agências.
E aí, nesse sentido, né, a gente entende que deve se prezar pela simplificação dos processos, pela simplificação do ateste, e que esse ateste se dê apenas na promulgação das normas e não na sua implementação, né? Na sua implementação, de fato, isso vai ser dado a cada agência, e a sua agência na relação com o poder concedente e com o concessionário, né? Que isso fique restrito à promulgação pelas agências subnacionais das normas, né? Além disso, a gente entende que a ANA deve orientar o processo, mas que a própria verificação talvez seja mais inteligente e factível que ela seja realizada por certificadores independentes e, por fim, que isso seja divulgado numa lista pública, né? Ou pelo menos acessível aos agentes financeiros, né? E que a própria ANA coordene esse processo de divulgação. Porque eu entendo que, né, já começaram a ser editadas as normas, a partir do momento em que passar a valer, né, o período de transição acabar e aquela agência local precisar aplicar aquela norma, precisar comprovar que aderiu àquela norma de referência, a gente vai começar a enfrentar uma questão a respeito de como a gente verifica isso, isso vai impactar os financiamentos do setor, né? Assim como todos aqueles outros incisos do artigo 50. E é preciso que a gente se antecipe em relação à forma como essa verificação vai se dar, para que isso se torne, de fato, um incentivo a boas práticas e não uma impedância ao acesso a recursos por parte de quem, eventualmente, até está cumprindo boa parte ou a maioria dos requisitos. Eu acho que eu já até me demorei mais do que 10 minutos, mas queria agradecer novamente e fico à disposição. Letícia, muito obrigado, né? É sempre uma alegria recebê-la aqui no nosso evento, né? E nós vamos estar juntos novamente no evento do BNDES. Eu nem fiz propaganda, né? O BNDES está fazendo a Semana do Saneamento, tem vários eventos no dia de hoje, amanhã, né? E na quinta-feira, pela manhã, vai ter um debate sobre regionalização do saneamento. Então, não percam aí o evento patrocinado pelo BNDES, né? E, bom, eu não estou dizendo nada para achar isso. Olha o seguinte, temos aqui o Neuri lá da ESB, mas acho que eu vou passar a palavra para o Rogério Tavares, porque até por ele me ouvir, como ele teve um problema de conexão, alguma coisa, que ele pôde acompanhar do início, para ele poder se ambientar um pouco e poder fazer a contribuição dele. Neuri, tudo bem? Pode ser assim? Deixa eu te falar. Oi, doutor Vladimir. Tudo bem? Pode sim. Tá bom, então. Então, passa a palavra aqui Obrigado. Rogério Tavares, diretor de Relações Institucionais da EGEA, a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Bom dia a todos, obrigado, Vladimir, aí, pelo convite, o pessoal da AGERSA. Bom, depois de todas essas falas, quer dizer, me cabe lembrar que, primeiro, a qualidade do estudo que foi desenvolvido, muito boa, os temas, um tema central, e para um operador privado como a EGEA, vamos dizer, preocupada em colaborar na universalização do saneamento no país, realmente a estabilidade na regulação, a transparência e qualidade do processo regulatório em si. No estudo que vocês desenvolveram, eu estava vendo do ponto de vista, um ponto que logo me chama a atenção, a questão de regulação por contrato, que é uma das coisas que a gente defende. Quer dizer, no caso de agora, de você ter a inserção de empresas privadas na prestação de serviços em grandes volumes, a regulação por contrato é uma peça fundamental do processo regulatório. Não entendemos que regulação discricionária seja um instrumento adequado para que a universalização do saneamento nesse processo de concessão, de concessões de diferentes formatos que vem sendo realizado, seja o caminho ideal. Então, a ideia de regulação por contrato, que vocês constataram que é o que todo mundo está defendendo,
é o nosso ponto de vista também. Eu chamaria a atenção, no geral, de que, do ponto de vista também de regionalização, no que tange à regionalização, a gente considera que, para a universalização de serviços no Brasil, é um modelo de prestação regionalizada que faz sentido. Os leilões estão acontecendo e, anteriormente a isso, você observa que você tinha uma estrutura de prestação de serviços majoritariamente tocada por companhias estaduais, que devem continuar, em boa parte do Brasil, atuando. Nós entendemos que a regionalização tem que ser incentivada, por um lado, e a questão regulatória ela tem que acompanhar esse movimento. Então, tudo que foi falado de você, na abordagem que o Vladimir coloca de regionalização do exercício da titularidade, ele é absolutamente correto. Quer dizer, você tem um marco legal que fala em prestação regionalizada, mas, efetivamente, a regionalização do exercício de titularidade é o que está se dando agora. E é o que a gente entende que tem que acontecer. A regionalização, a estrutura, vamos dizer, de agências reguladoras pulverizadas, ela não deveria prevalecer na medida em que, vamos dizer, do ponto de vista até da capacitação, que é um ponto central que foi abordado nessa discussão toda, seria muito mais difícil, primeiro, você capacitar, no limite, 5.570 e poucas agências reguladoras, você não teria nem pessoal para atender tudo isso. Então, vamos dizer, o exercício digamos, da regionalização em termos de regulação, ele é um caminho, no nosso entendimento, sem volta. Ele tem que ser priorizado, ele tem que ser fortalecido, sem o quê? Tudo que se está pretendendo de você chegar a ter prestação de serviços para 99% da população em água e 90% em esgoto em 2033, quiçá 2040, nós entendemos que fica muito difícil, porque é essa, digamos assim, essa capacitação dos reguladores, uma quantidade de reguladores com escala de atuação no nível regional compatível, é o que nós precisamos para chegar lá. A atratividade do investimento privado está diretamente ligada a isso. Quer dizer, se vocês observam como ontem houve mais um leilão, no caso dos blocos de Alagoas, mais ao interior, em que houve uma disputa bastante grande, valores de outorga muito significativos, isso acontece pela perspectiva de estabilidade regulatória, pelo fato de você ter uma agência reguladora, lá no caso de Alagoas, no nível do Estado. Isso é um modelo possível, como também é possível um modelo no nível regional. Quer dizer, você tem agências em escala regional, como já existem boas agências hoje, como é o caso da Ares PCJ. Mas não se pode fugir disso. Então, o eixo central, do ponto de vista de um operador privado que quer continuar investindo no Brasil, atuando em mais estados e, inclusive, buscando chegar mais na região Nordeste, é necessário que a gente tenha agências reguladoras bem estruturadas, bem capacitadas, trabalhando num nível estadual ou regional, no máximo, e fugirmos da pulverização no nível do município. Quer dizer, tudo que vem sendo feito até aqui caminha nesse sentido. E nós entendemos que é o caminho correto. Na questão, só fazendo um comentário, aproveitando a fala do doutor Pellegrino, a questão de resíduos sólidos, eu entendo que, embora você, do ponto de vista do formato de blocos regionais para resíduo,
via consorciamento de municípios, o importante é não esquecer que, do lado de resíduos sólidos, a solução terá que ser a cobrança de tarifa. Nós não entendemos, nunca entendi anteriormente, quando eu trabalhei no governo, que a solução para você resolver o problema de resíduos fosse com cobrança de taxas. A financiabilidade de projetos para resíduos sólidos que possam ser ancorados em cobrança de taxa é muito mais complicado. Tá? Os riscos envolvidos são muito maiores. Então, do ponto de vista do que tem que ser feito na área de resíduos, só para aproveitar a fala inicial, eu acho que o caminho está correto quando você fala em cobrar tarifa, quando você fala em criar, vamos dizer, pode criar consórcio, mas você tem que fazer a delegação do serviço também à iniciativa privada, notadamente a questão de tratamento e disposição final de resíduos. Você pode até separar a questão de coleta desses dois outros pontos, tratamento e disposição final, mas você tem que considerar que tratamento e disposição final você tem que delegar a iniciativa privada como a melhor forma de viabilizar o atendimento nessa área. Do ponto de vista de água e esgoto, o caminho é esse. A gente entende que há possibilidades de avançar na participação privada, numa complementação à atuação de companhias públicas, como a gente entende, que é o que ficará. Você terá participação pública e privada nesses serviços, mas ancorada numa estrutura regulatória forte, capacitada, independente e, fundamentalmente, ancorada em estruturas regionais ou estaduais de regulação. Basicamente, seriam esses meus comentários. Obrigado. Rogério Tavares, muito obrigado. Sua exposição foi bastante precisa, né? É um prazer tê-lo aqui, né? Sabendo que essa última semana, último do ano é difícil, espaço na agenda, está aqui uma conversa que é bastante objetiva, né? E até por isso eu passo a palavra aqui para o Neuri Freitas, que é o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará e também presidente da AESB, que é a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, que são as empresas que hoje respondem pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário da maior parte da população brasileira. Então, está aí pelo conosco nessa manhã, né? E a palavra para esse dia que está feitando um estudo, no qual se avaliou sobre a percepção de vários atores, inclusive os técnicos que fazem parte da ESB, qual a percepção que eles têm do papel do regulador, em especial no que se refere às modelagens de concessões, de contratos, né? E, curiosamente, a gente percebeu que os dois atores, os próprios reguladores, entendem que o papel dele é um de não intervenção. Né? Isso ficou bastante claro, né? Mas de ser informado para que ele também possa fazer, por exemplo, uma melhor fiscalização. Esse foi um dos aspectos. O estudo vai ser publicado na íntegra, né? Foi apresentado no início aqui uma síntese do estudo pela professora Ana Savioli, que está aqui ao meu lado. Então, eu passo a palavra ao Nelly, mas situando mais ou menos o estado do debate, já que eles teve uma dificuldade de agenda no início dos trabalhos aqui do nosso evento. Bom dia, Nelly. Obrigado, doutor Vladimir. Bom dia a todos. Saúdo a todos os participantes desse painel. Sobre esse papel da regulação, e aí já indo direto ao tema, para a gente ganhar um pouquinho de tempo e conversar um pouco mais sobre esse ponto que é tão relevante, eu acho que o que a gente tem de fundamental, isso não é uma coisa de agora, isso é uma situação desde sempre, né? Vamos chamar assim. É que, primeiro, a gente precisa revisar, né, algumas práticas e políticas em toda essa questão regulatória, seja ela regional. Eu não acredito muito na regulação local. Eu tenho a ideia de que a regulação regional é a regulação mais adequada. E como ponto principal, é fundamental
para a evolução no setor de saneamento é a gente ter a técnica regulatória sendo a principal premissa a ser adotada em todos os modelos que forem praticados a partir de agora. Eu estou vendo com muita preocupação uma série de movimentos, eu estou vendo com muita preocupação uma série de entendimentos, eu estou vendo com muita preocupação o atraso de todas as atividades relacionadas à regulação, em virtude do novo marco regulatório. Então, um marco regulatório que já traz muitas obrigações para todas as companhias, traz obrigações para uma reguladora nacional que vai ditar as diretrizes, mas que nós não temos ainda as diretrizes. Me traz preocupação também já algumas diretrizes editadas pela agência reguladora. Eu tenho já uma crítica em relação à última resolução que foi... A última não. A resolução que trata de cobertura de água e cobertura de esgoto, que foi editada pela ANA, porque nessa resolução se fala de cobertura quando, na verdade, o indicador que está lá proposto é um indicador de atendimento, ou seja, não é simplesmente fazer infraestrutura e deixar a infraestrutura à disposição da população, que isso seria a cobertura. Lá está se dando o entendimento de que a cobertura é fazer a infraestrutura e ter o cliente interligado. E aí nós sabemos que as concessionárias, elas não têm o poder de polícia para obrigar alguns clientes, ou a maioria ou a minoria aí desses clientes que não querem fazer uso da rede pública, a forçar essa interligação. O que as companhias fazem, sejam públicas ou privadas, mostrar o benefício, mostrar o valor de estar interligado a uma rede de abastecimento de água, mostrar o valor que tem se interligar a uma rede de esgotamento sanitário, mas você não consegue forçar. Então, você tem situações diversas aí pelo Brasil, que a cobertura, por exemplo, de água, eu vou dar um exemplo aqui de Fortaleza, no Ceará. Nós já temos uma cobertura de água superior a 99%. Mas a população, toda essa população de 99% não se interliga à rede. Então, o indicador cai para algo perto de 80%. E eu não posso dizer que a cobertura de água é 80%. Eu posso dizer que o atendimento está em 80% por uma situação específica do usuário, do cliente. Mas não que eu tenha alguma obrigação de fazer novos investimentos para atingir a cobertura que é necessária. Então, isso traz alguns debates e dificuldades de atendimento que acabam me preocupando. Ou você vai transferir um poder de polícia que não é das companhias para as companhias, sendo que as companhias não podem obrigar. As companhias podem tentar educar, mostrar valor, tentar sensibilizar o cliente para isso, mas não obrigar ou forçar. Então, sempre que você não conseguir convencer o cliente disso, o que fazer? E aí essa responsabilização recai sobre quem? As empresas que estão atuando no setor, recai sobre o poder concedente. Isso não está muito claro e isso acaba trazendo muitas dúvidas e muitas discussões. E acho que a regulação ela precisava ouvir mais a ESB e a Bicom, para a gente focar aí pelo menos em 80% da população brasileira que é atendida com o saneamento básico. Temos ainda a SEMAI, que é das empresas municipais, mas eu não vejo as agências reguladoras regionais, a agência reguladora agora federal, nos ouvindo. Então, a gente participa de consultas públicas, nós participamos de debates técnicos sobre isso. No final, tudo que nós falamos não é levado em consideração e sequer temos retorno de todas as considerações que são feitas. Então, assim, o papel da regulação, eu queria antes começar com essa condição inicial das agências reguladoras. A gente tem uma condição mais técnica. Eu vejo que a gente tem aí um debate, principalmente no governo federal, no Ministério da Economia, de algo muito contrário, principalmente às empresas de economia mista.
E o meu sentimento é que isso está refletindo para as agências reguladoras. O meu sentimento é que as equipes técnicas das agências reguladoras estão tornando esse tipo de entendimento como se fosse deles, que me parece mais um entendimento de governo e não um entendimento técnico. E isso está indo para as tratativas, para as discussões sobre o setor. E isso me preocupa. Me preocupa porque, recentemente, muitas empresas tentaram fazer IPOs para conseguir recurso para investir, mas um ponto que o mercado financeiro fala muito é de que eles não sabem como é a nossa regulação. E aí a nossa regulação é, né, de todas as maneiras. O Rogério falou um pouco sobre isso. Então, vou ter regulação municipal que pensa de uma forma, vou ter regulação estadual que pensa de outra. Agora, eu tenho uma regulação nacional que já está pensando de outra forma. Isso gera uma instabilidade, acaba gerando um risco para o investidor, acaba que nós não conseguimos ter sucesso em operações no mercado de capital. E eu não estou falando só de empresa de economia mista, não. Eu estou falando de empresa privada. Nós temos algumas empresas privadas que tentaram entrar no mercado de capital, fazer um IPO e não conseguiram, recuaram. Nós temos empresas estaduais de saneamento que também tentaram e recuaram. Então, assim, a regulação hoje para o setor ela vai ser fundamental para a evolução. Mas eu também tenho assim, uma sensação, eu não vou generalizar, mas às vezes quando eu converso em algumas situações com toda a parte regulatória, áreas técnicas, a gente tem que imaginar que regulação não é PROCON nem DECON. E às vezes me dá a sensação de que a gente está discutindo com PROCON e DECON. Ou às vezes me dá a sensação de que a agência reguladora ela é um ente que nasceu do Espírito Santo e que tem vida própria e não tem que seguir nenhum regramento, seja de política estadual, né, política local. Enfim, eu acho que a gente precisa melhorar muito nesse conceito. Eu sei que a gente tem aí uma legislação que é muito confusa, a 14026 é muito confusa, deixa muitas dúvidas. Eu sei que tem um decreto agora que foi editado de capacidade econômica e financeira que ele é muito ruim. Eu, como militante da área financeira e econômica, eu vejo tipo um negócio muito fraco tecnicamente, que gera muitos problemas, muitas dúvidas, e acaba que tudo isso está gerando uma instabilidade geral, talvez até do ponto de vista regulador, estabilidade geral nas companhias. Eu tenho discutido muito, se a gente perguntar a Abicom ou ao Rogério, que falou agora há pouco, o Percy, acho que o Percy também deve ter falado, tem muita coisa que a gente não sabe o que vai ser, como vai acontecer, e a gente fica nessa expectativa, aguardando o que virá. A sensação que dá é que sempre vai vir algo que não é bacana. A gente sempre fica na ideia de que já sai uma nova pérola aí. Então, eu acho que a gente precisa repensar tudo isso, repensar tecnicamente o que é melhor para o setor de saneamento. Eu tô ficando preocupado com muita coisa em relação a leilões. Nós tivemos ontem leilões da Casal, em que o valor que eu preciso investir é 2,9 bilhões. E foi pago de outorga 1,6, ou será pago de outorga 1,6. É 55% do valor que será investido. E às vezes eu fico pensando, será que esse trabalho que foi feito, que está sendo pensado, é porque é um ágio ou é porque a gente não está fazendo o melhor trabalho e a gente está dando um valor menor do que o que deveria? Ou, de repente, esse ágio e tudo isso que está sendo pago ao longo do tempo, isso vai surgir uma conta aí impagável no futuro? Enfim, eu tenho muitas preocupações em relação a tudo isso e acho que se a gente não tiver uma regulação técnica, o setor não vai evoluir. Eu acho que a gente vai viver nessa discussão, nessa briga de entendimento, na visão de cada um, e aí cada um puxando a brasa para o seu lado, tentando sobreviver no mercado, enfim. E eu acho que isso não vai ser bom e não vai ser bom para o saneamento se a gente tiver a ideia
de que a gente tem que pautar nossas ações para chegar na universalização. Eu dou como exemplo a própria decisão do governo federal de colocar num decreto a limitação de PPPs em 25%. Isso, para mim, é esquizofrênico. Acho que a melhor palavra é essa. Porque eu tenho um discurso de que eu preciso universalizar, ao mesmo tempo que eu tenho uma atividade, inclusive dentro do BNDES, tratando de tudo isso, fazendo diversas PPPs, aí eu saio com uma decisão dizendo, não permito PPP acima de 25%. Qual é o objetivo, realmente? É universalizar? É atuar em favor de ter logo toda a cobertura de água e esgoto para a população brasileira? Ou existe outro objetivo em relação a isso? Ou realmente é porque é um negócio esquizofrênico, então eu às vezes não sei bem o que quero, ou eu quero uma coisa no dia, no outro dia eu quero outra. Então, assim, eu vejo que está bem difícil. O que a gente tem tratado em nível de associação das empresas estaduais é que, mesmo com toda essa confusão que está posta, nós estamos trabalhando para cumprir o que está previsto no marco legal. Nós estamos trabalhando para entregar até 31 de dezembro o modelo e o estudo de capacidade econômica e financeira das empresas. Todo mundo pensando um plano de investimento para chegar nos 90% de esgoto e 99% de água em 2033. Apesar dessa nova resolução aí da ANA, que aí eu não sei se isso é cobertura ou é atendimento. Enfim, nós temos que continuar trabalhando. Acho que o Marco Legal trouxe uma boa discussão sobre tudo isso, né? Acho que ninguém falava sobre saneamento e hoje só se fala em saneamento. Mas, enfim, sem uma regulação realmente forte, sem uma regulação técnica, sem uma regulação que pense no futuro, nós ainda temos muitos modelos regulatórios que olham para o passado para aplicar revisões para o futuro, e isso não funciona. Para a maioria das companhias estaduais, esse é o modelo. Então, você vê quanto gastou no último ano anterior à revisão, faz essa conta, diz quanto tem que melhorar de tarifa e aplica para o futuro, sem pensar o futuro. Ou seja, é um modelo de estrutura tarifária diferente, inclusive se fosse uma licitação, se fosse uma concorrência onde todos estariam pensando num fluxo de caixa para saber investimentos futuros, eficiência futura, e aí propor uma tarifa. O modelo da maioria dos estados ainda é olhando para o passado. Então, não pensa nada da economia do país, não pensa nada de investimentos futuros, e acaba gerando um círculo vicioso e não virtuoso. E aí, por isso, muitas companhias hoje não conseguem superar, muitas companhias hoje são deficitárias, né? Companhias estatais, porque, de fato, a gente também não tem uma boa regulação. É claro que as companhias também precisam melhorar muito na gestão, eu acho que os estados precisam olhar de uma outra forma para todas as companhias estaduais. Aqui no Ceará, o estado do Ceará já faz isso, olha diferente para a companhia estadual, olha pensando no que precisa atender para a população, olha pensando que a empresa necessita ser sustentável, sob pena de não conseguir fazer tudo o que é preciso para o setor. Então, acho que todos os estados precisam pensar assim. E a regulação também. Não dá mais para a gente ficar olhando para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente. E é isso que a gente precisa no setor regulatório a partir de agora, tá bom? Eu falei muita coisa, talvez até alguns desabafos em virtude de muita coisa que eu escuto, de muitos debates que eu participo e eu vejo muita gente falando sobre isso. Acho que pontos principais, inclusive, sobre o setor de saneamento, que não só do ponto de vista de regulação, está passando e ninguém está falando. Não se tem, por exemplo, do ponto de vista de financiamento, acho que a Letícia, do BNDES, falou sobre captação de recursos pelo governo federal nos bancos oficiais.
eu nunca vi nada tão burocrático como pegar dinheiro nas instituições federais do Brasil. Eu acho que é penoso, é um negócio que dificulta. Os projetos demoram a ser avaliados, os recursos eles saem a conta-gotas, a coisa não funciona bem. A gente precisava ter uma revolução disso também. Eu precisava ter novas regras, eu precisava ter simplificação disso. Nós precisávamos ter simplificação de licenciamento ambiental para obras de água e esgoto. A coisa não acontece. Enfim, precisa fazer muita coisa. Se a gente quer ter realmente o saneamento básico como uma prioridade, está faltando ainda muita coisa. Muita mesmo. Bom, são essas aí as minhas contribuições. Muito obrigado a todos. Neuli, eu agradeço a sua presença, acho que foi também um desabafo, mas o que mostra, é o seguinte, que é necessário ter segurança jurídica, é necessário saber as regras do jogo. E nós estamos num certo momento agora, uma transição, que as regras estão sendo construídas, os critérios estão sendo construídos e gera essa sensação de segurança, né? Típica de momentos de transição. Né? E aí, também nós temos que colaborar também a insegurança institucional, porque o país vai ter eleições no ano que vem, né? Há uma mudança também natural, né? Porque a população brasileira vai convocada, se muda, se mantém, e mesmo se mantém com mudanças ou não, então observe que é natural desse processo essa instabilidade. Nós passamos as palavras para os inscritos com antecedência. Eu quero perguntar aqui aos membros da nossa que estão aqui na sala, né? E, por exemplo, são as pessoas que são referência do setor de saneamento aqui, como o Daniel Nazete, lá da STI, do Ministério da Economia, o Cássio Consenso, que é da ASA, né? O Passoldi, de Santa Catarina, né? Temos aqui algumas presenças. Se alguém quer usar a palavra, abre o microfone, dá um alô, a gente já pode ir partindo aqui para os finalmente do nosso evento. Alguém quer pedir inscrição e falar? Bom, o objetivo nosso aqui hoje era divulgar uma pesquisa, um estudo que foi elaborado, em que se mapeou vários técnicos que são referência no setor de saneamento básico, né? E esses técnicos opinaram sobre um formulário que foi construído cientificamente para pegar os aspectos mais estratégicos do impacto do novo marco do regulatório do saneamento na regulação, né? Esses estudos mostraram uma surpresa para nós, porque nós percebemos que as opiniões variavam, né? E o que as pessoas achavam que era uma coisa, era outra. Nós completamos com dados objetivos da prática do regulador concreta, do que se produziu nos últimos anos. O estudo, na verdade, foi resumido aqui pela professora Ana Savioli, porque ele envolve também uma reflexão de qual que é a prática internacional, né? O estudo descreve minuciosamente a prática da Austrália, da regulação do saneamento, por exemplo, né? Então, o estudo é bastante profundo, né? Nós vamos divulgá-lo no site da Gersa, ele já está à disposição, já está editado, já está pronto, né? Hoje era mais para marcar esse lançamento. O próprio debate aqui, se nós superarmos algum entrave tecnológico, também vamos disponibilizar no site da Gersa. Salvo se alguém aqui se contrapor, falar que não quer, se manifeste agora, né? Se tem ideia também não ficar muito tempo lá também, porque o evento de hoje é público mesmo. Mas o importante, acho que ficou claro, é o seguinte, que tem que ter clareza de qual é o papel do regulador. Ainda não está claro qual é o papel, qual é o espaço que o regulador vai adotar. Isso se mostra bastante curiosamente importante no caso da Gersa, porque no caso da Gersa, o governo do Estado da Bahia falou o seguinte: eu quero preparar a Gersa para o novo marco. Eu quero fazer o melhor regulador possível para o Estado da Bahia, tendo em vista um novo marco regulatório de saneamento. Como que eu tenho que preparar a Gersa? Que profissionais eu preciso? Qual organização que eu devo adotar? A partir disso, essa foi a provocação para esse estudo. E nós percebemos o seguinte: não há uma resposta, né? Há uma construção ainda da institucionalidade do marco regulatório de saneamento, com alguns equívocos, com algumas instabilidades, com alguns conflitos, né?
E isso ainda não está resolvido, e também há uma variação, não há um modelo único de regulador, há uma variação, né, em termos com essa matéria. O regulador pode ter papéis maiores num lugar e papéis menores no outro lugar. Mas o que uma questão muito importante, acho que o Neuri apontou com muita precisão, quando parece que o regulador saiu do Espírito Santo, e não tem nada a ver com o regulador lá, do qual faz parte a Cátia Coco, que é a nossa técnica lá, da Agência Reguladora do Estado do Espírito Santo, né? É que é o seguinte, é que há um modelo de regulação antigo e há um modelo de regulação novo, né? É bom lembrar que até 2008, o modelo de regulação é um que muitos conheceram aqui, que o Banco Mundial divulgava muito, que era um triângulo regulatório, em que você tinha um triângulo, que tinha 3 ângulos, um triângulo. Um deles estava o poder concedente, ou estava o mercado financeiro, depende de qual tipo de regulação que nós estamos lidando. Na outra ponta estava o prestador, ou as instituições financeiras, né? Na outra ponta você tinha o governo, ou o poder concedente. E o regulador ficava com R, de Robin, assim, no meio, né? Como se fosse neutro, né? Em relação aos 3 interesses, sendo equidistantes esses 3 interesses. Esse modelo regulatório se mostrou um fracasso e foi superado depois da crise econômica de 2008. Porque o que a crise econômica de 2008 nos ensinou? Nos ensinou que o regulador que fica nessa posição, seja pelo discurso técnico, ele acaba sendo capturado pelo interesse regulado. E o regulador financeiro, ele acabou sendo capturado pelo entusiasmo com o mercado derivativo, por efeito positivo que se produzia na economia, e por causa disso, ele passou a não enxergar e não controlar os riscos excessivos que os mercados derivativos estavam assumindo. Entre eles, um que ficou muito conhecido, que é o risco de assumir nesse mercado de derivativos, empacotar esses derivativos, as chamadas subprime, né? Os títulos de baixa adimplência. Isso gerou uma brutal crise econômica e levou para uma liderança nos Estados Unidos, quando, no OIRA, que é o Office of International Information e Regulatory Affairs, né, que é o órgão que cuida da regulação dos reguladores dos Estados Unidos, o OIRA estava presidido pelo professor Cass Sunstein, que deve ser hoje a mais importante referência de regulação do mundo, né? Publica sobre o sistema há muito tempo, mas hoje realmente quase é uma unanimidade, né? Não há um regulador no país que não tenha lido 1 ou 2 obras do Cass Sunstein, né? Tanto a importância central do pensamento de Cass Sunstein na agenda e na prática regulatória. E Cass Sunstein, quando estava no OIRA, o que ele fez? Ele patrocinou uma reforma regulatória e falou: nós erramos, vamos corrigir, nós vamos salvar a economia, e aí vamos mudar. O regulador está subordinado ou um contrato ou uma política pública de longo prazo. Porque os políticos, eles podem errar e têm interesses paroquiais no curto prazo, mas os políticos têm legitimidade, são bons para projetar os interesses das políticas públicas, inclusive de natureza econômica, no médio e no longo prazo. Como exemplo, o Brasil, com as suas metas de inflação. Né? Então, por isso que o regulador ele deve, sim, satisfação em relação à política pública de médio e longo prazo. Mas, do outro lado, o regulador precisa ser protegido, precisa ter autonomia, precisa ter independência, para que as pessoas de curto prazo não desviem dos atos necessários para cumprir a política de longo prazo. Porque os interesses de curto prazo acabam fazendo com que você tome medidas no sentido neutros ou contrárias até aos objetivos da política de longo prazo. Daí a necessidade do regulador ter um grau de autonomia, de independência até, para que ele se preserve da sua missão principal, que é ser fiel à política pública, fiel ao contrato. Né? Agora, essa fidelidade ao contrato e essa independência tem que ser conciliada. Como que a gente concilia essas duas coisas que parecem contraditórias? Né? Como que a gente assegura que o regulador vai atuar mesmo de forma aderente aos objetivos das políticas públicas de médio e longo prazo? E a solução é a questão de técnicas para isso. A mais famosa técnica é a análise de impacto regulatório, que no Brasil ainda vivemos um momento mambembe, não é feita como deveria ser feita, longe, né, de uma análise de impacto regulatório de qualidade, até porque isso depende muito do debate público, mas, curiosamente, o Brasil é conhecido como exemplo da nova regulação. Ele persegue as metas de inflação, que é a política de médio e longo prazo,
com grande autonomia, mesmo que é uma autonomia não institucionalizada, e faz essa análise de impacto regulatório, demonstra a sua aderência aos objetivos de longo e médio prazo por meio do COPOM, que é o órgão colegiado, e suas atas, que são analisadas, discutidas, até pela imprensa especializada, para saber em que medida está contribuindo ou não com o programa de metas, que é a política pública de médio e longo prazo. Então, esse exemplo brasileiro que influenciou o mundo inteiro, não acho que influenciou as regulações setoriais. Acho que tem que ter clareza que nós temos um objetivo, que é a universalização. Acho que os caminhos da política pública dependem de cada titular, né? O titular decide exatamente como ele vai encaminhar isso, quais são as opções. Não é obrigado a privatizar, mas também não é obrigado a manter uma empresa pública, como também não é obrigado a criar uma autarquia municipal, né? As opções, quem toma, são as comunidades municipais, né? Essa Constituição assegura. Mas, uma vez tomada e planejada, o regulador tem que contribuir para que essa política pública dê o máximo resultado, né? Então, essa nova regulação, que eu estou mencionando aqui como caráter teórico, ela ainda não se embrenhou nas práticas regulatórias no Brasil, né? Quantas vezes eu observo que esse tema obsoleto, o triângulo regulatório, reaparece, né, no debate, como se a regulação não tivesse acontecido nada depois de 2008, né? Eu acho que em 2008 já passaram de 13 anos, né? Na hora da gente, né, retomar esse debate e fazer com que essa reforma regulatória que patrocinou as economias mais desenvolvidas, na OCDE, também chegue no ambiente brasileiro. E eu acho que um caminho para isso é justamente essa atividade de verificar a qualidade da regulação, que é feita com um órgão central. Por isso que eu acho que o papel da ANA pode contribuir muito para a melhoria da qualidade da regulação, né? Desde que a ANA ela saiba induzir a melhoria da qualidade e não queira substituir o regulador local. Através da indução, ela tem muito poder para isso, ela pode melhorar a qualidade da regulação. Mas observe que sistemas mais modernos, né, mais abrangentes da regulação, elas são um pouco distantes, porque isso já é uma visão de regulação maior, mas nós nos limitamos no estudo a estudar o concreto, né, e produzir e mostrar os resultados, evitando fazer grandes reflexões sobre eles, porque nós achamos que é esse debate, como estamos fazendo aqui hoje, que vai propiciar uma tomada de decisões, uma agenda regulatória da ANA que seja cumprida com maior debate, com maior aprofundamento. Eu acho que nós estamos cometendo um grande, mas um enorme erro, que é fazer tudo às pressas, né? Tem que fazer a norma de referência em um mês, tem que fazer a norma de referência em 2 meses, e muitas vezes uma norma de referência para poder ser maturada, o debate demora 1 ano ou 2 anos, né? É como a gente queria modelar uma concessão em 3 meses, não vai dar certo, e essas normas de regulação têm uma enorme responsabilidade, por isso eu acho que, ao contrário, a gente tem que ter menos ansiedade, ter um planejamento regulatório, uma agenda regulatória que tem que ser cumprida, tem que cumprir seus prazos, não precisa ser prazos longos, algumas matérias realmente têm prazos menores, mas algumas outras precisam ser debatidas, até porque quando você debate com os atores muito em termos de uma norma, você vai elevando a qualidade técnica desses atores e vai criando convergência técnica, porque os conceitos passam a se uniformizar pelo próprio debate. E quando a norma surge, ela é conhecida, aplicada com menor variação, porque o resultado fundamental, que é a uniformização da cultura técnica, ela é construída justamente com esse esforço do debate, da divulgação, né, e de parar a agenda de fazer um evento como esse, que permita um avanço do conhecimento, né? E a integração desse conhecimento às práticas regulatórias, que é um outro desafio. Tomar medidas muito impositivas, muito rápidas, acaba não produzindo resultado, e nós produzimos normas ruins e perdemos a oportunidade de causar um efeito fundamental que a supervisão regulatória permite, que é a melhoria da cultura técnica. Porque, observe, se a regulação é ruim, é porque o nosso ambiente da cultura técnica regulatória, que não envolve só os reguladores, mas outros agentes envolvidos nesse mercado, não é colocar a culpa nos reguladores, porque a cultura regulatória pertence a um universo muito maior, essa cultura regulatória precisa de eventos de debate, de esforços como esse. A partir do momento que nós não propiciamos isso, por causa da pressa, por causa para poder cumprir prazos muito curtos, e não sei se era tão necessário esses prazos tão curtos, né? A gente acaba, como se falava antigamente, jogando a criança junto com a água do banho, né? Então, acho que é isso. Eu agradeço, passo a palavra aqui para o presidente da mesa, que é o diretor-geral da Gersa, o Dr. Walter Oliveira, né? Para fazer o encerramento, talvez ouvindo aí a doutora Eduarda, diretora
regulamentação dela, ou a doutora Ana Sadori. Mas isso volta, passa. Não, eu vou passar a palavra à Eduarda, né? A Eduarda é nossa diretora de normatização, é ela que é a gestora desse contrato que nós temos com a Fundaça. Nada melhor do que ela também fazer seus comentários, sua visão desse seminário. Depois passa para a Ana também para fazer. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu queria apenas agradecer a participação de vocês, né? Principalmente de quem participou com a gente desde o início, né, nas entrevistas estruturadas, pelas contribuições valiosas. A gente sabe que a regulação precisa se aperfeiçoar muito ainda, principalmente agora, né, que nós recebemos muitos desafios novos, né? A gente sabe também que existe no Brasil uma discrepância muito grande com relação à capacidade técnica das agências, né, da preparação das agências para lidar com todo esse novo cenário, né? A gente tem um desafio grande agora pela frente, a questão da capacidade financeira dos prestadores, né? Muitos outros. A gente está assim, se eu vier elencar aqui, todos os nossos desafios, se a gente precisa se preparar, a gente ficaria aqui até a hora do almoço. Mas eu digo que o importante é a gente começar, né, principalmente a ouvir o setor, né? Esse que foi o nosso intuito desde o início, né, que a gente gostaria de ouvir todos, né, ver a contribuição de cada um, ver de que forma a gente poderia melhorar. E o nosso intuito é divulgar isso para as outras agências também, né? A gente sabe que tem muitas agências que já estão mais preparadas, né, para assumir as novas competências e obrigações, algumas que estão ainda precisando iniciar esse processo, inclusive, de reconhecimento das suas capacidades, de necessidade de aperfeiçoamento, né? Mas eu acho que o importante é a gente começar a discutir. Então, eu queria realmente agradecer, né, a participação de todos vocês, dizer que a nossa vontade e o nosso trabalho está voltado para que a gente realmente tenha capacidade, né, para dar conta de todo o trabalho com eficiência, com eficácia, com segurança jurídica, né, para que a gente possa oferecer aos prestadores, aos públicos que ainda estão aí, com os contratos de programa até os seus prazos finais, e aos novos prestadores privados que a gente acredita, né, que virão, né, pelo menos para o nosso Estado, que a gente tenha a competência, né, e a qualidade de regulação que todos esperam. É isso, queria só agradecer a participação de todos vocês. Ana. Bom, eu também queria agradecer a participação. Acho que a fala de todos os participantes ao longo desse seminário reflete um pouco o resultado dos nossos estudos, né? O quanto as contribuições dos atores setoriais é rico nesse aprimoramento da experiência das agências. Acho que o seminário conseguiu refletir isso. E, de novo, agradecer a participação e as contribuições. A gente pretende divulgar esses resultados que o Fábio pode ver no site da GESA. E ficar também à disposição para responder perguntas, os esclarecimentos. A gente está aqui, de fato, para dar esse apoio, não só à GESA, mas nos debates setoriais com relação ao aprimoramento das agências. Só agora agradecer a todos que participaram desse momento. Como o Vladimir já falou, nós vamos disponibilizar no nosso site todo esse material. E até março o nosso novo encontro, 17 e 18 de março, presencial em Salvador. Contamos já com a presença de todos. Um forte abraço a todos e obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os debatedores. Bom dia a todos. Eu estou em Salvador. Tá certo. Com muito prazer. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Tchau, gente. Parabéns, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais. Tá. Fechado, bom.